Técnico Fernando Diniz vai para cima do Alianza Lima, vai escalar o time todo no ataque nesse último jogo da fase de grupos da Libertadores da América. E a gente vai trazer todas as informações para vocês a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. É sempre um prazer te receber para te atualizar com as notícias do campeão da Libertadores da América. Quero agradecer imensamente a todos os inscritos aqui no canal, porque nós atingimos a marca de 45 mil inscrições. Meu muito obrigado a todos vocês, obrigado também aos membros do canal, obrigado a você também que está sempre deixando o seu like, deixando o seu comentário. É muito importante para mim a sua presença. E você que não está inscrito ainda, aproveita, faz a sua inscrição aqui no canal Ligados no Flu. Pessoal, vamos falar sobre esse Fluminense e Alianza Lima, logo mais 9h30 da noite no Maracanã, última rodada da fase de grupos da Libertadores da América, jogo com transmissão da ESPN na TV fechada. E atenção para a transmissão do jogo do Fluminense hoje. Em quais estados haverá transmissão em TV aberta na TV Globo? Transmissão para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, exceto Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia. Finalmente vai passar um jogo do Fluminense em Belo Horizonte, coisa rara, hein? Coisa rara. Vai passar também no estado de Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Todos esses estados, então, acompanhando Fluminense e Alianza Lima, logo mais 9h30 da noite no Maracanã. Mais de 35 mil ingressos vendidos de forma antecipada para esse jogo, que para o Fluminense não vai mudar nada a classificação do Fluminense no seu grupo. Já está classificado para as oitavas de final, já está garantido em primeiro lugar. Porém, uma vitória do Fluminense leva o Fluminense aos 14 pontos, e isso pode ser importante lá nas quartas de final, a partir das quartas de final, na hora de decidir, definir o mando de campo, né, dos confrontos nas quartas de final. Claro, primeiro, o Fluminense vai ter que passar pelas oitavas, que já sabe que pode ter, né, 3 adversários difíceis. Pode ter clássico contra o Botafogo, pode ter clássico contra o Flamengo. Os dois terminaram em segundo lugar nos seus grupos, ou seja, vão para o pote 2 e o Fluminense vai ficar no pote 1. E aí, nas oitavas, o Fluminense já sabe que, independente do adversário, ele decide em casa. Então, se o Fluminense tiver um clássico pela frente, o mando de campo no segundo jogo é do Fluminense, tanto contra o Botafogo como contra o Flamengo. E o Fluminense pode pegar também nas oitavas de final, ele já sabe que pode enfrentar o Peñarol do Léo Fernandes, que está jogando muita bola e ontem marcou 2 gols na vitória do Peñarol sobre o Rosário Central. Então, vamos ficar atento aí. Mas o Fluminense ainda pode pegar também mais 2 brasileiros, pode pegar o São Paulo, pode pegar o Grêmio. Vai depender dos resultados que a gente ainda tem, dos jogos, né, que a gente ainda tem nesta quarta-feira e também na quinta-feira. Mas Flamengo, Botafogo e Peñarol, essas equipes já estão asseguradas que vão ficar no pote 2 e podem ser adversários do Fluminense nas oitavas de final dessa Libertadores da América. O Fluminense hoje, gente, ele defende 2 marcas importantes. A primeira, jogos sem perder em casa em competições sul-americanas, e a outra, a invencibilidade na Libertadores da América. Eu vou explicar para vocês. A última vez que o Fluminense perdeu em um jogo de competição sul-americana no Rio de Janeiro foi no dia 18 de maio de 2021. Então, há exatos praticamente 3 anos. Foi uma derrota para o Júnior Barranquilla 2-1 na Libertadores da América, que o Fluminense depois teve que ganhar do River Plate fora de casa, ganhou e se classificou para as oitavas. Então essa foi a última vez que alguém ganhou do Fluminense no Rio de Janeiro em competições sul-americanas. Depois o Fluminense fez 16 partidas como mandante, seja na Libertadores ou seja na Sul-Americana, e o Fluminense não sabe o que é perder.
muito forte quando joga dentro de casa. Nesses 16 jogos, o Fluminense conseguiu 12 vitórias e 4 empates. Não perdeu para ninguém jogando em Libertadores, pré-Libertadores ou Sul-Americana, quando jogou no Rio de Janeiro. Na Libertadores, o Fluminense defende uma invencibilidade de 13 jogos. Se o Fluminense não perder hoje, chega a 14 jogos seguidos sem derrota na Libertadores. A última vez que o Fluminense perdeu um jogo de Libertadores foi no ano passado, aquele 2-0 para o River Plate, lá no Monumental de Nunes, no dia 7 de junho. De lá para cá, o Fluminense fez 13 jogos, sendo 7 em mata-mata, né, que foram 7 jogos no mata-mata da Libertadores no ano passado. 2 nas oitavas, 2 nas quartas, 2 na semifinal e a decisão contra o Boca. Então, nos últimos 13 jogos, somando também com a Libertadores desse ano, o Fluminense tem 8 vitórias e 5 empates, sendo que desses 13 jogos de invencibilidade, 6 foram longe do Rio de Janeiro. Então o Fluminense muito forte dentro de casa e o Fluminense defendendo essa invencibilidade de 13 partidas na Libertadores da América. Jogo de hoje contra o Alianza Lima, que é um adversário que vai pro tudo ou nada. O Alianza precisa vencer e torcer por um empate no outro jogo da chave, Cerro Porteño e Colo-Colo, para poder avançar para as oitavas de final. E mesmo se não avançar para as oitavas de final, luta pelo menos por uma vaga no mata-mata da Sul-Americana, que seria também, né, um prêmio de consolação para o Alianza Lima, que não ganhou de ninguém nessa Libertadores até agora. Tem 4 pontos, 4 empates. Não ganhou de ninguém. Mas reparem, só perdeu uma vez. Só perdeu para o Cerro Porteño lá em Assunção, um gol no finalzinho do jogo. Então é um time que tem muita dificuldade para vencer, mas tem conseguido pelo menos se manter vivo dentro da competição. E o técnico Fernando Diniz vem com muitas novidades para esse jogo, vai pro ataque, vai para amassar mesmo o Alianza Lima. Informação do jornalista José Ilan, do canal Ilan FC, é de que Diniz testou o time com 4 atacantes. A gente vai trazer essa informação para vocês, porque o Diniz ele vai ter vários jogadores de volta à lista de relacionados, vários jogadores importantes que vão compor essa lista de relacionados. Alguns vão ficar no banco, outros podem ter oportunidade no time titular, mas ele tem à disposição, a gente não sabe ainda se ele vai relacionar todos, mas se ele quiser, ele pode relacionar Samuel Xavier, Manuel, Douglas Costa, Marquinhos, enfim, todos os jogadores que estão voltando de contusão, e o Diniz pode sim relacionar todos esses atletas. O Diniz, como eu informei, né, a notícia dada pelo jornalista José Ilan, é de que ele testou o time com 4 atacantes, Keno, Arias Cano e John Kennedy. Um quarteto de atacantes, a exemplo do que ele fez o ano passado em alguns jogos, na fase final da Libertadores, contra o Olímpia no Maracanã, contra o Olímpia lá em Assunção, no Paraguai, contra o Internacional no Maracanã também. O Diniz, então, testando mais uma vez esse esquema com 4 atacantes. Além disso, segundo o Ilan, o Diniz também testou o Marlon na zaga, ao lado do Felipe Melo. Ora o Marlon ao lado do Felipe Melo, ora o Marlon ao lado do Martinelli, fez vários testes. Então é difícil até a gente imaginar aí qual vai ser a escalação do Fluminense. E tem uma dúvida, que é a lateral direita. Quem joga? Marquinhos ou Samuel Xavier? Os dois estão à disposição do Diniz. Eu sou mais ir com o Samuel Xavier, mas o Samuel está parado há mais tempo do que o Marquinhos. Então pode ser que pela questão física o Samuel fique como opção no banco de reservas e o Marquinhos seja titular. Enfim, serão muitas mudanças que a gente vai ver nesse time hoje do Fluminense. A gente vai tentar apresentar uma possível escalação aqui para você, claro, não tem como cravar que será essa escalação, mas apenas para que o torcedor possa entender mais ou menos o desenho do time em campo. O Fluminense pode ir a campo com o Fábio, Marquinhos na direita, mas pode ser o Samuel Xavier, Marlon e Felipe Melo na zaga, com a possibilidade também de entrar o Martinelli no lugar ou do Marlon ou do Felipe Melo, com o Marcelo na esquerda. No meio de campo, com a entrada do John Kennedy no ataque, ele vai ter que tirar alguém do meio campo. Eu apostaria que se o Marlon jogar na zaga, o meio campo vai ser formado com o Martinelli e o Ganso. Mas se o Martinelli for para a zaga,
eu diria que Alexander pode ser o titular ao lado de Paulo Henrique Ganso, e aí o Lima é quem iria para o banco de reservas. E no ataque, o Keno de um lado, Arias do outro, Germancano e John Kennedy no ataque. Eu diria até que com o Germancano um pouco mais recuado e o John Kennedy mais avançado, seria o homem de referência ali no ataque. Essa é uma provável escalação do Fluminense para o jogo de logo mais, diante da equipe do Alianza Lima, pela Libertadores da América. Vai apitar essa partida entre Fluminense e Alianza o Esteban Ostoich, árbitro uruguaio, que já apitou nesta Libertadores Cerro Porteño 0, Fluminense 0 lá no Paraguai, e no ano passado também ele apitou o jogo do Fluminense contra o River Plate no Maracanã, aquela vitória espetacular por 5-1 na campanha do título da Libertadores da América. Pessoal, é isso então. Jogo importante, jogo que pode dar ao Fluminense uma condição melhor a partir das quartas de final. E a gente vai acompanhar tudo para você e, claro, vamos repercutir aqui no canal Ligados no Flu. Grande abraço a todos, ótima quarta-feira, tamo junto. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Grande abraço.